Saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido aos irmãos que juntos nesta noite possamos louvar ao Senhor, ler a tua palavra, possamos estar refletindo, sobre a sua palavra e adorá-lo nesta noite. Antes de nós iniciarmos a leitura bíblica, gostaria de agradecer aos irmãos, que estão contribuindo conosco através das orações, que estão contribuindo também na questão da cesta básica. Que Deus possa os abençoar e possa multiplicar na vida dos irmãos. Queremos também avisar aos irmãos que neste mês, no dia 22 de novembro, estaremos retornando aos cultos presenciais. Então, que os irmãos possam estar orando e que possam estar participando também, na medida do possível. Partindo então para o nosso culto, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 100. Salmos, capítulo 100. Vamos estar lendo todo o capítulo. Ele é bem pequeno, são 6 versículos. Salmos de número 100. Perdão, são 5 versículos. A palavra de Deus, o título diz assim: Hino de ingresso ao templo. Então já fica aqui um convite, aos irmãos, para que nós possamos voltar aos cultos presenciais com alegria, aos cultos no templo, junto em comunhão. Então vamos ler assim. A palavra de Deus diz o seguinte: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, graças, ó Pai, nós te damos pelas nossas vidas, ó Pai, pelo dom da vida. Te damos graças, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado, ó Pai. Queremos colocar, ó Pai, este momento, colocar-nos na Tua presença e pedir ao Senhor que o Senhor possa estar nos dando todo o entendimento, o conhecimento e o discernimento, ó Pai, da Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através dos cânticos, através da oração e através da leitura da Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus, peço que o Senhor esteja abençoando no dia 22, ó Pai, o retorno do culto presencial. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos direcionando, ó Pai, para que possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Fique, ó Deus, com cada irmão que está assistindo, ó Pai, a este culto, aqueles que estão presentes. Que o Senhor possa, ó Pai, nos abençoar e falar através de nós a cada um deles. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Antes de nós entoarmos, meus irmãos, o hino de número 199, eu queria apenas ler um versículo que está em Salmos 27, 4. Ele diz assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, baseado neste versículo, vamos entoar o hino 199, Cristo Salva. Cristo salva o pecador, dá-lhe um novo coração, ao contrito com amor, oferece salvação, confiai em seu poder, confiai em seu amor, crede já que Cristo quer libertar o pecador. Cristo salva o pecador,
aceitai o bom Senhor, aceitai de coração, confiai em seu poder, confiai em seu amor, crede já que Cristo quer libertar o pecador. Vinde todos e achareis plena paz no Redentor. Vinde então, recebereis vida eterna no Senhor. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede já que Cristo quer libertar o pecador. Continuemos, meus irmãos, a louvar ao Senhor, agora com cânticos de louvor e adoração. Convido aos irmãos da equipe para que possamos, junto com os irmãos de casa, louvar ao Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Shammai, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz.
pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos no nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Passamos agora para um momento de reflexão da palavra do Senhor. Convido aqui à frente o pastor Bento, que estará trazendo a mensagem desta noite. Louvamos o nome do Senhor em mais uma noite de reflexão da palavra do Senhor, em mais um culto que Ele concede a cada um dos seus servos, para que possamos então edificar as nossas almas, nutrir da palavra de Deus. Aproveite esse tempo, meu irmão. Pegue a sua Bíblia, cante, ore, eleve seu pensamento a Deus. E gostaria então de convidar você nessa noite para refletir na palavra de Deus que está em Mateus capítulo 4. E o título que nós podemos colocar à noite agora para a nossa reflexão é o valor das provações, né? Nessa noite nós queremos falar sobre as provações que vêm sobre as nossas vidas. E nós lemos esse texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, e a palavra do Senhor nos diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavra de Deus, façamos mais uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra que já é edificante, que já nos fala sobre essa tentação de Jesus, Pai. Sabemos que o teu Filho respondeu sobre a tua palavra. Ensina-nos também, desde já, a respondermos às nossas provações, às nossas tentações, com a tua palavra. Apenas, ó Deus, que conheçamos e prossigamos em conhecer esta palavra, para que no dia da adversidade, nos dias das provações, nós possamos, Deus, responder a todos aqueles que vierem nos tentar junto da tua palavra. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, ao olharmos, ao observarmos, o texto ele fala da provação que Jesus teve diante do diabo, né? E essas provações nós sabemos que, ao olhar humano, é uma das provações mais difíceis, talvez, que passamos. Então, olhando para o texto, então, Jesus diante, então, ele está de uma provação. E ele está ali, fraco, né? Depois de ter jejuado 40 dias, a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome, né? Então ele foi tentado pelo diabo em
todas as 3 investidas, ou as investidas que o diabo deu sobre ele, ele respondeu que estava registrada nas Escrituras. Então Jesus rebateu com a palavra está escrito, né? Importante então, irmãos, desde já, nós sabermos a Bíblia, porque daí nós vamos responder ao diabo, a quem quer que queira nos tentar, que queira nos provar, nós vamos responder com a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra desde já, nessa introdução que nós estamos fazendo. O mestre, então, ele poderia ter usado os mais impressionantes discursos, porque ele era Deus, ele é o mestre, ele sabia argumentar. Então, para ele combater Satanás, ele poderia conversar muito bem com Satanás, mas, no entanto, recorreu às Sagradas Escrituras. Está escrito. Então, desta forma, ele demonstrou que contra o diabo, a nossa arma mais eficaz é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando nós a conhecemos. Então, ao sermos tentados, ao passarmos por provações, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque senão nós vamos entregar os pontos. Então, continuando dizendo, contra o mal, então ele age sabiamente. Quem age baseado na palavra de Deus. Então, quem age baseado na palavra de Deus é sábio, porque só a palavra de Deus ela tem respostas para as nossas provações. Então, o texto é sobre Jesus. Então, eu gostaria de ver também, irmãos, alguns outros textos que falam sobre provação. 2 Timóteo 2,15, nós usamos muito tempo aqui na escola dominical, que procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. Né? Então, se apresente a Deus como o quê? Obreiro aprovado. Aquele que passou pelas provações e foi aprovado. Um outro texto que nós vemos sobre provações é Gênesis 37, onde começa a história de José. José é vendido pelos irmãos. Para que maior aprovação do que essa? Né? Para que maior aprovação? Então, a partir do Gênesis 37, José vai sendo provado ali no Egito dia a dia. Né? É a mulher que aparece, é o copeiro, é o faraó, são seus irmãos. Então, ele é provado no Egito, José do Egito é provado ali dia a dia. Então, até chegar a ser o quê? O governador do Egito. E se ele não aguentasse as provações, ele não chegaria a ser o governador do Egito. Um outro texto também, feliz o homem que suporta as provações, Tiago 1,12, eu estou parafraseando, não estou lendo na íntegra, né? Então, Tiago 1,12, ele vai dizer que feliz o homem que suporta as provações. Não é bom você colocar na sua meta assim, eu vou correr 10 quilômetros, que é uma prova para você, e depois você chegar e correu dentro do tempo e chegou. Então, nós nos encontramos, quando chegamos no final dessa corrida, nós nos encontramos felizes, porque nós vencemos, chegamos, nós suportamos. E Tiago 1,12, ele vai dizer, feliz o homem que suporta as provações. 1 Pedro 4, de 4 a 16, eu gostaria de ler esse texto, dizendo assim, ó, se pelo nome de Cristo, isso aqui é muito interessante, irmãos, a gente prestar atenção nesta palavra, que o apóstolo Pedro deixa escrito sobre provações. Vamos lá então, 1 Pedro 4, de 4 a 16. Se pelo amor, ou melhor, começando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, isso é provação, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós, ou seja, não sejam provados, não sejam injuriados, porém nenhum de vós como assassino, como ladrão, como um malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, o apóstolo está nos dizendo aqui que se nós sofremos por Cristo, nós estamos guiados por Deus, nós estamos sendo cuidados pelo Espírito, porque o Espírito de Deus repousa sobre vós. Mas ele diz assim, olha,
você vai ficar muito mal se você sofrer como assassino, como ladrão, como malfeitor, como que se intromete, vamos dizer assim, na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Nós precisamos, então, quando sofremos pelo nome de Cristo, nós, então, estamos crescendo nessas alturas. Então, irmãos, quais são as fontes? Quais são as fontes das provações? A primeira delas é que nós vamos ver que as provações podem vir diretamente de Deus. Opa, mas como assim, pastor? Né? A exemplo do que ocorreu com Abraão, né? Em Gênesis 22, ou melhor, verdade, que ocorreu com Abraão em Gênesis 22. Você vai ler lá, essa provação veio diretamente de Deus. Outra coisa, da onde que vem as fontes de provações? Além de Deus, ela pode vir do diabo, como nós vimos aí com Jesus, ou como nós vimos também no caso de Jó. Jó 1, de 6 a 12, vai dizer que o diabo ali o tentou. Da onde que são as fontes de provações? Do nosso semelhante, as pessoas que estão por aí, a nos invejar, a nos querer derrotar, a nos xingar, a nos humilhar. De onde é a fonte de provação, então? Pode ser do nosso semelhante. Daquele que não vai com a sua cara. Desculpa falar isso, mas tem muita gente que não vai com a sua cara. Infelizmente, nem todo mundo pode gostar de todo mundo. Mas o problema é da pessoa que não gosta de você, né? Mas existe. Então, as provações, ela vem do nosso semelhante, como no episódio que nós citamos. É o caso de José. Os irmãos dele não gostavam dele, né? Venderam ele para o Egito. Então, o semelhante, ele pode causar-nos provações, ele pode causar-nos problemas. Então, nesse episódio de José, intentaram mal contra José, venderam ele para o Egito, está em Gênesis 37, 14 a 28, de 50 a 20. Então, a fonte das provações pode ser de Deus, do diabo, dos semelhantes, né? Das mais diversas circunstâncias, desencadeadas em que planos, né? Da onde que vêm as provações? Dos planos religiosos, né? Vem da religiosidade. Jesus passou muitas provações dos religiosos, inclusive foi crucificado pelos religiosos, porque não entenderam que ele era filho de Deus, e muitas outras coisas. Então, da onde que é a fonte das provações, de várias circunstâncias religiosas, políticas, né? Nós estamos vendo o mundo político hoje aí. Então, as provações vêm disso daí. Quando promete uma coisa e não faz, quando tem um plano e não executa, quando tiram o direito do pobre, né? Quando tira o direito da viúva, quando tira o direito daqueles que já tiveram direito e depois acabam tirando esses direitos. Então vem dos planos religiosos, dos planos políticos, dos planos sociais, dos planos econômicos, entre outros, são fontes então da vinda das provações. Então nós somos provados constantemente aqui. Mas uma coisa é certa, irmãos, em todas Deus está monitorando, Deus está olhando, cada uma delas dessas provações, ela vai visar a edificação do povo de Deus. Porque quando nós chegarmos e formos aprovados, Deus então, ele vai ser glorificado através de nós. Gostaria de fazer uma observação. Até o presente momento ainda, né? Estamos falando tanto de provação, até o presente momento ainda não vimos nenhum irmão pulando de contentamento, em brados de alegria ao passar por provações. Mas a Bíblia diz que nós deveremos estar alegres ao passar por provações. Só depois que nós vamos entender que as provações vieram para nos fortalecer. Então, nós pulamos sim, alegramos sim, de contentamento quando recebemos as bênçãos. As bênçãos de Deus nas nossas vidas incluem tanto aquelas que produzem prazer como aquelas que causam dor. Quando Paulo, então, recebeu o espinho na carne, este causava-lhe sofrimento. O espinho na carne causava sofrimento ao Paulo, mas era uma bênção de Deus. Você pode olhar esse texto. O espinho na carne de Paulo era uma bênção de Deus na vida do apóstolo. Sem a bênção do espinho,
Ele poderia se ensoberbecer, você vai ler esse texto e ele vai falar isso, né? Para que eu não fosse soberbo e, consequentemente, iria envergonhar o evangelho. E então, irmãos, as provações, elas fazem parte das nossas vidas. Essa semana eu fui visitar um irmão e, chegando lá, a gente leu aquele texto onde fala que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, né? Inclusive tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ficar feliz e tempo de ficar triste. Há tempo para todas as coisas. Então, essas provações, elas fazem parte das nossas vidas. Então, ainda, irmãos, nessa introdução, eu gostaria também de citar homens que passaram pelas provações, né? Quais são esses homens? O primeiro deles, nessa introdução, eu gostaria de dizer sobre Abacuque. Abacuque, capítulo 3, de 17 a 19, nós vamos ver a disposição do profeta em louvar ao Senhor a todo custo. Você pode olhar para esse texto, ainda que a figueira, ainda que isso, ainda que aquilo, eu olharei para o Senhor, eu louvarei ao Senhor. É assim que tem que fazer o homem de Deus, a mulher de Deus, a criança de Deus. Ela tem que louvar o Senhor em todo tempo, sabendo que as provações, ela vem sobre nós. Nós temos dia de alegria, dia de tristeza. E aqui nós vemos o profeta Abacuque, alguns dos homens que passaram pelas provações, falando isso. Especialmente no versículo 18, nos revela o segredo do profeta. O motivo de sua alegria estava fixada em Deus. Quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos que Deus oferece, e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada ao caos. Ela afeta a nossa fé, afeta a nossa... dá fraqueza espiritual, afeta o nosso relacionamento com Deus. Então a nossa alegria, irmãos, ela não pode estar só nas bênçãos de Deus. Deus está me dando, eu estou todo feliz, mas quando Deus para de me conceder saúde, prosperidade, etc., nós começamos a virar as costas para Deus, e aí nós vamos afetar a nossa fé, nós vamos afetar o nosso relacionamento com Ele, porque nós não acreditamos em Deus, nós não cremos nele. Vem a fraqueza espiritual, e nós começamos a nos distanciar de Deus. Infelizmente, irmãos, em nossos dias, muitas pessoas vão aos templos com um objetivo único: receber bênçãos de Deus. E não para louvar Ele como Deus. E não para agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Desejam a cura de uma enfermidade, vão à igreja para pedir uma cura de uma enfermidade, o que não é errado. Mas a primeira coisa não é essa. A primeira coisa é buscar a Deus. Vão em busca de a cura de uma enfermidade, busca de um emprego, a restauração da empresa que está às portas da falência. Não é pecado buscar a bênção de Deus. Porém, erramos quando a busca da bênção é o fator que motiva a nossa ida aos cultos, sabe? E quando Deus não dá, a gente se frustra. Nem sempre Deus estará fazendo aquilo que nós queremos. Deus, então, deve ser a razão do nosso culto. A finalidade exclusiva da alma humana é ir à igreja para se fortalecer, para se enriquecer da palavra, para conhecer esse Deus, para passar pelos dias difíceis de provações. E nós temos provações. E como temos? Então, irmãos, e eu gostaria de novo de voltar no texto que Jesus, ele está em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Falando de Jesus, então, novamente, homem de dores. Jesus era esse homem. Sabia o que era padecer. Alguém olhava para Jesus e não dava nada por ele. O pior dos homens, talvez, você olhando humanamente, mas um homem rico em sabedoria. Assim era Jesus de Nazaré. Sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido, foi desprezado. As provações não deixaram Jesus um cara amargurado, né? Não deixou ele um cara amargurado. Que nem nós, às vezes, passamos pela... Aí a gente não começa a acreditar mais em nada, né? Nem no próprio Deus, mas ele não. Ele continuava sereno. Isso não impediu de Jesus dividir os seus conhecimentos com seus discípulos. Quantos conhecimentos ele passou e até hoje está registrado na tua palavra, e ela nos edifica. Ensinou-lhes a vencer as inquietações do espírito. Sabe? Acalme-se. Olha para os lírios, né? Olhe para as crianças.
E Jesus ensinava, tirava essas inquietações do cotidiano daqueles discípulos, tirando lição da natureza, como nós já falamos. Jesus tinha motivos para ser amargo, para ter amargura, né? Ele foi traído, trocado por um homicida, crucificado como um malfeitor. Mesmo assim, ele não era amargurado. Ele sabia, então, que ele tinha que passar por essas dificuldades. Olhando para o versículo que no mundo nós teremos aflições, mas que teríamos que ter bom ânimo. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, que nós não saberemos, né? Essas dores. Não lhe faltou ternura para transmitir graça e perdão àqueles que só lhe causaram males. Carregue a cruz, furado, apanhado, né? Ele então não mede essas consequências, não lhe faltou ternura para transmitir graça e perdão àqueles que estavam lá e a todos nós hoje, aqueles que lhe causaram males. Nós temos que olhar para o Mestre e, se possível, temos que ter alegria, a serenidade, a ternura nessas provações. Irmãos, as provações que nós passamos às vezes não chega perto daquilo que o nosso Mestre passou, e nós então temos que entender que Jesus é esse que passou pelas provações, ele é o exemplo para todos nós, né? Eu não sei quais são as provações que você está passando, mas talvez não chega perto, talvez não marca demais, talvez, a sua vida, e nós estamos reclamando. Então, irmãos, eu faço uma pergunta para nós: qual é o propósito das provações? A Bíblia diz que nada acontece por acaso. Tudo está sob o controle do Senhor. Qual que é o propósito, então, das provações? É verdade que nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis pelas quais passamos, né? Por que nós passamos isso, aquilo? Às vezes sabemos, como nós falamos. Às vezes vem do semelhante, a provação, às vezes vem do diabo, às vezes de Jesus, às vezes vem de Jesus, como uma situação didática para ensinar os seus filhos, né? Tem uma frase que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, Jesus está chamando a gente, para a gente prestar atenção na palavra dele, para a gente se preparar para as provações. E nós, nesse culto, nós estamos preparando, estamos falando para você, você vai passar pelas provações, mas nesses dias, ou se está passando no momento, olhe para o Senhor. Ele passou as maiores provações. É verdade, então, que nós não iremos saber essas desagradáveis provações que passamos. No momento nós passamos por ela. No momento, então, não saberemos o porquê da provação. Ela existe e tem propósitos. Às vezes eu não sei a razão, mas Deus sabe. Isso basta, né? Por que nós estamos passando? E tem gente que fala assim, que nós não deveríamos perguntar por quê, mas é para que nós estamos passando tais provações. Será que o Senhor não quer nos mudar? Será que o Senhor não quer fazer mais a gente um crente firme, inabalável? Então nós precisamos saber que Deus está no controle. Deus sabe das provações. E Jó, no devido tempo, saberia também no final por que ele estava passando aquilo. Ele deveria conhecer mais o Senhor. E tanto é que ele fala: eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nada acontece por acaso. Qual que é o propósito, então, das provações? Então nós sabemos que as provações é didática em nós. Ela quer nos ensinar. Nada vai acontecer por acaso. Não estamos à mercê da história. Deus está no controle das nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, aquele que está no controle, aquele que não foge nada a nosso respeito, porque Ele está vendo. Então, qual que é o propósito das provações? É nos corrigir, é nos levar mais para perto do Senhor. Como nós já dissemos, se não vai pela dor, o Senhor está chamando. Se não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Na hora da provação é a hora que nós socorro, Senhor. Me ajuda. Estamos aqui com essas dificuldades. E nós então entendemos que as provações, elas estão prontas para nos fisgar. Pronto para nos tirar do Senhor. Mas o Senhor então nos ajuda a carregar a nossa cruz. E, irmãos, o que é essencial nesse momento de provação? Nós queremos dizer que o essencial é você estar sabendo
que Deus, Ele está com a gente. Qual que é o essencial? Tiago vai dizer que você deve ter sabedoria para passar por esse momento. Porque senão, você vai para longe do Senhor. Né? Para não se duvidar e desesperar. A gente desespera quando não sabe da notícia, mas a notícia está dizendo, olha, se prepare. Já demos os exemplos de vários servos do Senhor que passaram por provações. Nós já passamos por provações. Então, qual que é o essencial no momento da provação? Qual é a nossa atitude diante da provação? Nós deveremos buscar sabedoria no Senhor. Calma. Você não está passando pela maior provação. Né? Acalmemos diante do Senhor. Busque o Senhor em oração. Busque o Senhor se coloque diante do Senhor. A sabedoria, então, nesse momento é importante para nós passarmos pelas provações. A sabedoria é um ingrediente que, quando nos faz, ela faz a gente compreender o porquê da nossa dor, o porquê das nossas provações. Por exemplo, nos ensina a aceitar. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, a aceitar as provações, a passarmos por ela com paciência. Amanhã vai melhorar, né? Estamos passando por uma provação enorme nesses dias, né? Onde nós não podemos nos reunir, onde nós não podemos estar juntos, onde nós não podemos estar fazendo muitas coisas. Estamos passando pelas provações, mas acreditamos que no nome de Jesus nós vamos passar por essa provação e nós vamos só lembrar porque ficará registrada na história. A sabedoria, então, ela deve acompanhar a gente nesse momento de provação, nos faz perceber que apesar da provação, Deus é o nosso aliado número 1. Ele está ali. Nós não podemos perder nunca, no momento da provação, que Deus está ali. Continue a orar, continue a buscar, mesmo que você está chorando, mesmo que você está triste, continue a buscar esse Deus. Ainda mais, irmãos, pelo contrário, quando a gente tem sabedoria, a gente passa sim, sabendo que Deus é o nosso aliado, mas a falta de sabedoria, que seria a falta de compreensão do momento, e compreensão de Deus, da sua palavra, nos impede de não aceitar a provação e duvidar da bondade de Deus. Cadê Deus? Né? Que não visita no momento dessa dificuldade, talvez familiar, talvez doença, talvez financeira. Cadê Deus? Quando falta sabedoria, nós começamos a duvidar de Deus. A instrução é clara. Aquele que tem sabedoria deve aplicar nesse momento. E quem não tem deve pedir com fé a Deus, resistindo a toda dúvida. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Então nós precisamos aí saber que Deus, o essencial nesse momento da provação, é sabermos que Deus, Ele está conosco, Ele não nos abandona, jamais nos abandonará. Nós temos então que ver que Deus, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos nesse momento. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos ver então, nesse texto, olhando para a vida de Jesus que foi provado, o propósito das provações, então ela vem para nós entendermos Deus. E quais são os resultados da provação? Primeira coisa, irmãos, é que nós já falamos aqui, mas repito, que a nossa fé, ela vai ser provada. E se nós conseguirmos passar esse momento de provação, nós seremos aprovados. Lembra de Jó? Aprovado. Lembra de Paulo? Aprovado. Lembra de Jesus? Aprovado. Então, qual que é o resultado das provações? Nós, então, precisamos saber que Deus, então, Ele procura em nós esses resultados, Ele quer encontrar em nós esse resultado das provações. Após passarmos por ela, Abraão é considerado o pai de quem tem fé. Abraão não passou por várias provações? Para que ele recebesse esse título, então, ele foi provado. Até as últimas consequências. Quando chamado, obedeceu. Quando posto à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Prova maior do que essa, de oferecer seu único filho para ser sacrificado. A fé, ela é aprovada porque ela produz, então, em nós, irmãos, perseverança. Convida o crente a continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis.
No momento da provação, as nossas condições são desfavoráveis. Ela convida o crente a continuar crendo em Deus. As provações vêm para nos fortalecer, para crermos em Deus e na sua palavra, mesmo quando a dor não passa, né? Já vi gente morrendo no fundo da cama, mas não perdeu a fé, porque sabia que Deus estava no controle, tinha um propósito na sua vida e que tinha chegado também um momento daquela pessoa. Quando a doença prevalece sobre a saúde, nós precisamos continuar buscando, perseverando. Quando o emprego não vem, quando a sua fé permanece inabalável diante do Senhor, então nós temos aí então saber que o resultado, por que nós passamos por provações? É para que a nossa fé ela seja aprovada. Mais uma coisa, então, por que nós passamos pela aprovação, irmãos? É porque para o nosso caráter ser aprovado, né? Durante as provações, o nosso caráter, ele pode ser mudado. Nós podemos ser trabalhados por esse Deus. Se nós lembrarmos aqui de José, por exemplo, né? José poderia muito bem negar toda aquela comida aos seus irmãos. Por quê? Ele estava amargurado, né? Vamos dizer assim, ele não estava, na verdade, amargurado. Eu pensando se ele poderia negar se ele tivesse amargurado. Então, durante as provações, o nosso caráter, então, pode ser mudado. Ele pode ser transformado na presença do Senhor. O sofrimento, muitas das vezes, age como um verdadeiro instrumento da graça para reduzir o nosso orgulho a nada, o soberbo a nada, a autossuficiência a nada, o arrogante a nada. Então o nosso caráter ele é trabalhado, né? Pode olhar para a vida de Pedro. Quanto Deus trabalhou no caráter de Pedro, até Pedro entregar, até Jesus dizer para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confiar em Pedro foi um trabalho enorme. Então nós precisamos saber que no momento das provações, o nosso caráter, ele é provado. Ele é aprovado, ou não, né? Quantas vezes nós vimos pessoas sendo provada e reprovada, mas nós queremos ser provado e aprovados diante do Senhor. Quanta gente que se achava dono da situação, supremo, intocável, não só aproximou da cruz devido ao rigor das provações. As provações têm como objetivo também polir o nosso caráter, ainda que seja a ferro e o fogo, não é verdade? Diz que a prata, o ouro, para ser bem provada, ela passa por onde? Pelo fogo, né? E daí que ela vai provar realmente que é ouro. Então, evidentemente, o poder transformador não está na dureza das tribulações, mas no Espírito Santo. Claro que, através do Espírito Santo, nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelas provações, junto com Deus, junto com o Espírito Santo, e Ele que age em nós, através das provações, é capaz de nós transformarmos o nosso caráter a cada dia, irmãos. Confie nisso, não é de graça, não é à toa que vêm as provações. Em situações normais não ouvimos a voz de Deus, mas chegando às provações fica diferente, não é verdade? Deus está falando hoje. Nós estamos falando, cuidado, tome cuidado, se aproxime de Deus. As provações vêm, mas talvez você nem ligue, não está nem aí, porque não está passando por provações. Ou está. Mas quando a provação vem, fica tudo diferente, nós ficamos sensíveis à voz do Senhor. Às vezes o leito de enfermidade, o luto pela perda de alguém, a dor e o sofrimento de uma crise existencial, entre outras, constitui oportunidade onde a voz de Deus é ouvida com mais clareza. É dos momentos da provação que Deus fala e nós ouvimos. Não devemos então subestimar o valor das provações. Elas estão aí, ela é didática, ela serve para a correção. Jesus usa para a correção dos seus filhos. Então, assim como o Pai corrige os seus filhos, assim o Senhor quer nos corrigir também. Ele nos castiga, né? Ele nos tenta mostrar algo melhor para nós entrarmos numa vida de transformação de caráter. Então não devemos subestimar o valor das provações. Exercem na vida do crente, no que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus. Nós precisamos então saber que as provações, elas fazem parte das nossas vidas. Elas farão parte sempre, como diz o texto que nós falamos, Eclesiastes. Há tempo de rir, há tempo de chorar. E tempo de rir é tempo de alegria, mas tempo de chorar é tempo de provações.
Estejamos, irmãos, preparados para isso, sabendo que em todas elas Deus está presente. E, finalmente, nós podemos concluir citando Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Abrirem Atos, capítulo 6, versículos capítulo 6, 16, 19 a 26. Então, o que diz esse texto aí? Como está sendo a nossa reação nessa conclusão? Eu gostaria de perguntar antes de ler o texto. Quanto a nós, como que está a nossa fé? Será que nós estamos passando pela aprovação dessa forma? Que nós falamos, né? Nós vamos olhar a situação de Paulo e Silas. Como está sendo a nossa reação diante da provação? Como nós estamos nos comportando diante das provações? Então, Atos 16, de 19 a 26, relata um interessante episódio, né? Os irmãos, vamos dizer assim, conhecem a passagem. Paulo e Silas já estavam presos. Depois de terem sido açoitados com os pés no tronco já amarrado, por volta da meia-noite começaram a orar e cantar louvores a Deus. Orar em uma ocasião como essa, eu acho que é fácil orar. Agora cantar já fica mais difícil. E eles faziam essas coisas. Oravam e cantavam ali presos. Numa situação semelhante, normalmente nós choramos. Quem é que gosta de ser preso? Quem estava preso ali ia ficar triste, ia ficar chorando. Quem que ia lembrar de Deus naquele caos daquela prisão? Quem que ia cantar louvores a Deus naquele caos daquela prisão? Era uma provação que Paulo estava passando, ele deveria encarar aquilo lá, deveria saber. Então, em situações como Paulo e Silas estavam passando, a gente ia chorar. Paulo e Silas, porém, cantaram, usaram a sabedoria, pediram talvez essa sabedoria a Deus. Deus para eles era tão real quanto o sofrimento. Puderam ver Deus ali na prisão, puderam ver ao lado do sofrimento. Eles tinham sofrimento como talvez para murmurar, para abandonar a fé. É isso que acontece com muitos quando são provados. E em contrapartida, eles sabiam que tinham Deus para render louvores, para orar. E eles fizeram assim. E os irmãos conhecem a história e sabem o que aconteceu, que a cadeia se abriu diante daquelas pessoas e eles puderam sair. Deus é maior que o sofrimento ou a provação. Se Deus é maior que o sofrimento, então rendamos glórias ao Senhor. Ele não pode ser maior do que a nossa aprovação. A nossa aprovação é pequena diante de Deus. É a Ele que nós temos que render toda a glória, todo louvor. Quanto ao sofrimento, irmãos, que nós passamos, nós deveremos ter a paciência, oração e fé para passarmos por essas dificuldades. E o texto que nós falamos, Atos 16, gostaria de ler com os irmãos aqui essas partes que nós comentamos, para não ficar só nas nossas palavras, mas mostrar realmente que Paulo e Silas, eles passaram por essas dificuldades. Diz assim o texto: Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, nesse momento, irmãos, no final do nosso culto, gostaria de dizer que você, não sei se você está passando por alguma dificuldade, ou quando nós passarmos por alguma dificuldade, se encoste perto de Deus, sabe? Louve a Deus.
Não deixe de fazer isso, porque Deus não deixou de olhar para você, só porque estamos passando por provações. E nós, então, sabemos que Deus está presente. E não importa o que for, Deus é o Deus que está conosco sempre, que nos visita, que visita a sua igreja. Se você está passando por alguma dificuldade, ore, tenha paciência, que tudo isso vai passar e que Deus edifique a sua igreja com a sua palavra. Amém. Amém. Caminhamos então para o final do nosso culto. Queremos entoar o hino 165, Cuidado Divino. Mas antes de nós entoarmos esse hino, eu já quero me despedir dos irmãos, desejar-lhes uma boa semana, que os irmãos possam estar compartilhando este culto, possam estar comentando e curtindo, né? Que nós possamos estar sempre em comunhão através desses cultos que estão sendo gravados e a partir do dia 22 de novembro, quando os cultos passam a ser novamente presenciais. Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Vamos entoar o hino 165 e logo depois o pastor estará fazendo a oração final. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Louvamos a Deus, irmãos. Chegamos ao final de mais um culto, onde a palavra de Deus
fala para nós nos aquietarmos diante do Senhor, que as provações elas estão presentes, como demonstramos através dos seus profetas, dos seus filhos. E nesses dias de provações, nós queremos pedir por duas pessoas aqui que estão precisando das nossas orações, estão passando por provações. É a dona Marta, a sogra do nosso irmão André, questão de saúde, pela mãe da Graziela. Nós pedimos que o Senhor esteja com ela nesse momento de provações e provação também da família. Queria também pedir pelo meu sogro, o seu Alcides, que também está com problema de saúde, e que o Senhor o visite nesse momento de provações a toda a família. Sabemos que doença são provações que vêm sobre nós e nós precisamos estar preparados para estarmos enfrentando essa provação tão difícil. Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, aqui estamos como filhos do Senhor, sabendo, Pai, que nós passamos nesse mundo por provações, teremos aflições, e o Senhor mesmo nos alertou para isso. Mas uma das coisas importantes, Pai, é nós sabermos disso e termos sabedoria para passarmos por esses dias difíceis. Ajude o teu povo, ajude a cada um de nós, para que possamos, Pai, a saber que as provações, elas ensinam a gente, elas querem nos demonstrar também o seu poder. Ela quer, Senhor, que nós aproximamos do Senhor. Ajude a cada um de nós. Esteja, Senhor, abençoando essas pessoas que nós citamos aqui, Pai. A dona Marta, seu Alcides, Deus, precisa da tua mão sobre as suas vidas e que o Senhor mesmo visite, cure, que, olha, Deus, esteja amenizando, Senhor, as suas dores. Nós pedimos, Pai. E também pelas famílias que lutam, pelas famílias que estão tristes, pelas famílias, ó Deus, que estão lutando contra este momento, Deus. Esteja capacitando a cada um deles, filhos, parentes, mais chegados, olha, Deus, amigos, esteja, Senhor, aumentando a fé, esteja, Deus, dando ânimo, esteja, Senhor, consolando, Deus. Pedimos nessa noite que o Senhor visite a cada um dos irmãos que compartilharam este culto, que estão assistindo esse culto. Esteja, Deus, robustecendo a fé de cada um. Esteja, Deus, consolando a cada um. Olha, Deus, venha de encontro com as nossas necessidades. É o que mais precisamos, Deus. Abençoe, Senhor, a tua igreja nessa noite. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a igreja e tenhamos uma boa noite na presença do Senhor.